Então vamos aqui para o segundo bloco, né, pessoal? Pensando aqui nas principais operações aí. Vamos pensar o que, que a gente tem no comércio hoje, o que a gente tem no mercado hoje, desculpa. O que a gente tem no mercado hoje aí de principais operações. Pensando inicialmente na questão de revenda, tá? A revenda, a princípio, é aquela operação mais simples de se controlar, né? Por quê? Porque basicamente você tem ali a sua compra, o registro de compra junto ao fornecedor, você foi num terceiro, comprou aquele material que você vai fazer a revenda dele. Seguindo, como eu disse, para venda, né? Então, aquilo, tive entrada, comprei com nota, entrou no meu estoque, vou vender para o meu cliente, vendi um, vendi dois, vendi três, e estou gerando ali as notas para chegar no final, eu ter realmente a diferença do meu saldo. Tá? Então, essa hoje, dentro dessa, né, dessa revenda, vamos pensar assim, é a operação que a gente tem mais simples e às vezes até mais fácil de enxergar, principalmente no começo, quando você tem poucos itens, né? Fica mais tranquilo de acompanhar. Tá? Um outro ponto, né, interessante aí do mercado é a questão de produção da indústria. A operação ela fica um pouquinho mais complexa, por quê? Porque existe uma transformação, né, uma produção de um produto em si. Então, a princípio, a pessoa compra ali, né, uma matéria-prima, alguma coisa que vai compor esse produto acabado dela no final. Geralmente ela pega um ou mais itens para poder transformar, para poder beneficiar ou fazer outros tipos de operações e transformar depois no produto acabado. Tá? E nessa operação você tem que pensar o seguinte: olha só, você compra com nota matéria-prima. Quando você termina o seu produto acabado, você, né, executou esse processo de produção, você consumiu matéria-prima e passa a ter no seu estoque um produto acabado. Ou seja, quando você entra com esse produto acabado, tem que se pegar ali que foi gasto na produção do item. Alguns produtos têm aí um padrão, às vezes, né, com às vezes um pouquinho para cima e para baixo, questão de perda ou questão de ganho, mas você tem essa baixa da matéria-prima do estoque e a geração, a entrada desse produto acabado no seu estoque. Tá? E geralmente isso é direto mesmo. Entrei com X produto acabado, para cada um deles eu gasto tanto, multiplicação direta. Tá? Tirando, como eu disse, esses ganhos e perdas aí durante o processo de produção. E é claro, no final, existe a saída, né, o registro do produto acabado para o cliente. Estou gerando ali a nota de venda direta e estou fazendo isso diretamente com o documento fiscal, tudo certinho, com toda essa comprovação, onde eu tenho a saída do estoque. E aí, pensando no seu estoque, você não teria só, por exemplo, na revenda, como é ali só do produto revenda mesmo. Você tem a questão do saldo de matéria-prima, que, claro, nem sempre é exato, você vai ter sempre ali um pouquinho a mais para sempre estar produzindo, né? A ideia é sempre estar produzindo ali. São raros os casos que a pessoa simplesmente pega e faz, pega e entrega, né? Geralmente sobra um pouquinho, isso deve sim constar do seu estoque. E também, claro, o saldo do produto acabado. A não ser que você faça ali, já estou pegando, já estou vendendo, pelo menos durante aquele instante ele está no seu estoque. Ele tem que entrar no seu estoque para depois, durante a emissão da nota, você tenha a saída dele e fique tudo igual. Até porque se ele não entrar no seu estoque, quando sair com a nota, ele fica negativo, né, pessoal? E aqui, um adendozinho. Empresa montadora, pessoal, ela é equiparada à indústria, tá? Então vamos pensar aí uma empresa que pega aí, né, peças de terceiros para poder montar, para poder fazer a venda de um equipamento. Um PC, por exemplo. Então, existe essa equiparação durante esse processo. Então, você tem ali, né, vamos dizer assim, conheço um pouquinho da área de tecnologia, você tem ali uma placa-mãe, uma placa de vídeo, um HD, uma memória, isso entra no seu estoque, você compôs, quando você sai com o computador, você monta aquele computador e entra com ele no estoque, dando baixa nesse material que foi utilizado. E aí sim, quando você faz a venda direto do computador mesmo. A gente vê muito isso com computadores montados, por exemplo, Dell, HP, né, Lenovo, eles fazem isso, né? Eles têm lá as peças, fazem a fabricação e no final vendem o produto acabado ali no notebook, ou PC ou servidor. Nós temos também uma operação que é de uso e consumo, essa é bacana, tá? Vamos lá. Essa é uma operação que ela não é registrada no controle de estoque. Por quê? Basicamente, você não faz o controle dela, você não vai pegar e revender. Você vai pegar e utilizar ela ali no dia a dia. E quando eu faço utilizar isso no dia a dia, essa questão de produto de limpeza, material de dispensa, material de escritório. Então, você foi ali na papelaria, comprou lápis, caneta, tal, tal, tal. Você gerou uma nota, você comprou com dinheiro da empresa e comprou com nota, né, pessoal? Beleza. Ela entra fiscalmente com a nota, entra como consumo, na verdade, né, com o material ali, mas ela não compõe o seu estoque, tá? Quando eu falo compor estoque, tá? Não é o estoque fiscal, que é aquele que é apresentado por o fisco, a gente fala um pouquinho na frente, mas é aquele almoxarifado, todo mundo conhece aí, eu tenho
uma caixa de caneta, eu tenho 10 pacotes de papel A4, isso é o almoxarifado, mas aí é mais um controle em cima da sua gestão, tá? E aí, como eu disse, a gente tem essa questão do lançamento dessa nota ali no meio fiscal. Mas ela tem alguns pontos que são legais que aí, claro, o governo vem e ajuda a gente um pouquinho, né? Que você não vai pegar, por exemplo, uma cesta base da funcionários, trinchar ela toda, você não vai pegar lá 20, 30 itens de papelaria, né, Lourenço? Até a gente comentou isso, deve ter umas 2 semanas, e sair um por um, teve cliente que entrou e começou a lançar, e a gente foi ver, né, ele estava lançando, né? Tem esse formato global, né? O formato global ajuda muito aí, né, no dia a dia aí das operações da empresa, igual você citou, Roberto. Você vai ali na papelaria, sei lá, fazer uma compra de R$ 100, papel A4, caneta, borracha, lápis. Se na hora que você tiver que dar entrada nessas notas, você destrinchar esses produtos, sendo que esses produtos não fazem parte da atividade fim da empresa, não vai ser comercializado, nada assim, seria um trabalho muito oneroso para a empresa, né? Então, o fisco ele permite fazer um lançamento global, que, por exemplo, você pode criar lá no lançamento fiscal um produto material de uso e consumo, uma descrição genérica, e jogar o valor total daquela nota nesse produto. Então, em vez de você destrinchar 10, 15 produtos que estão ali dentro daquela nota, você lança num produto só, é um lançamento mais simples e direto. Então, isso aí é permitido pelo fisco nessas situações. E aqui deixa eu falar um pouquinho dessa dúvida frequente, né? Que vários clientes, mas vários mesmo, perguntam. Poxa, vou falar aqui algumas coisas. O meu contador me pediu para eu controlar o material que eu estou utilizando aqui no restaurante. Poxa, gente, eu uso óleo, eu uso sal, eu uso açúcar, eu uso arroz. Estou produzindo aqui e estou fazendo esse. Olha a palavra que eu usei, produzindo, tá? Guarda isso aí. Estou produzindo isso aqui no final para eu ter a minha refeição e sendo que eu na verdade, eu estou usando isso para compor o meu produto que eu estou vendendo no final, na verdade, é como se fosse um uso e consumo, na verdade. Vamos dar só uma separação aí. Quando se fala em produção, pessoal, é realmente uma empresa que ela trabalha com o seu ali, com a sua matéria-prima ou com o seu insumo, para, no final, desenvolver um produto acabado que é entregado pronto para o seu cliente. Beleza, até então não mudou um pouquinho do que é o restaurante, não, mas vamos lá. O uso e consumo que a gente fala no comércio é o que o pessoal usa ali durante o processo e entrega também para o seu cliente, né, ali para a pessoa que está querendo receber aquele material. Mas a diferença, assim, gigante e básica entre eles no final é que os produtos da indústria geralmente já são produtos prontos embalados, todos certinhos. Existe uma separação por artigos que fala disso. Então, bares, restaurantes, lanchonetes, eles não se enquadram como indústria nesse meio. Como a gente falou que por exemplo, empresa de informática que fabrica PC, né? Eles não entram nesse meio. Lembrando bem que o produto, quando ele é industrializado, é aquele produto embalado. Você, quando vai no supermercado, você vai lá e vai comprar sei lá, um produto pronto. Sei lá, o arroz embalado. Você, na verdade, você leva o pacote todo pronto ali. Você não foi lá e pegou ele no prato, colocou. Então, é essa a diferença que os artigos separam aí. E, principalmente, o pessoal que trabalha no comércio, geralmente eles trabalham diretamente com também a revenda, né? Aquele material que ele compra ali, coloca ali e está revendendo. Então, a diferença prática entre eles, para vocês que me perguntam muito durante esse processo de entrada, nesse processo de experiência que a gente faz na entrada, bares, restaurantes, lanchonetes, eles não se enquadram, tá? Nessa questão da produção em si. Por mais que tenha lá montagem, beneficiamento, transformação, não se enquadram. E essa parte do comércio é a consideração de uso consumo, né? Simplesmente para o uso ali no final e ter a entrega. Mas eu queria chamar a atenção a princípio de uma coisa que pode acontecer em breve para essas pequenas empresas. O que acontece? Hoje, as grandes empresas, vamos falar empresas de grande porte, elas já são obrigadas a informar para o governo, para o fisco, de forma digital, toda a sua movimentação, não de estoque só do compra ou revenda, mas informar o que foi produzido, as quantidades de produção. Isso veio alguns anos atrás com a obrigatoriedade do bloco K, lá do SPED fiscal, da escrituração fiscal digital. E aí eu chamo a atenção aí para os pequenos, que por enquanto estão no Sintegre e ainda não tem essa obrigatoriedade, já existe um perfil chamado C de casa,
que é justamente para fazer essa migração do Sintegra para o SPED fiscal das empresas do Simples Nacional. Então, para o futuro, sim, nossos também pequenos empresários, pequenos empreendedores terão que informar também essa movimentação quando for indústria da produção dos produtos, tá? E aí, para os nossos clientes que são bares, restaurante, que vende sorvete, açaí, etc., por mais que não tenha essa obrigatoriedade e o foco fica muito mais do controle de estoque na parte de bebidas, que é mais fácil, né? A revenda comprou, né? E vende ali no caixa, vale muito a pena a gente controlar essa montagem, podemos chamar assim. Por mais que no fiscal é uso e consumo, não está obrigado a lançar isso no estoque, é interessante a gente saber o quanto a gente produz na hora de fazer o sanduíche. A gente produz uma folha ou duas de alface. Na hora de fazer um sorvete, quanto que vai ali de chocolatezinho em cima, de calda e etc. A própria questão da pizza, né, com toda aquela produção que a gente coloca maravilhosa. Por que disso? Quanto mais controle, mais informação tiver dessa produção, lembrando aí a nossa mentoria anterior, né, da questão do custo, se eu tenho mais detalhado o quanto eu gasto aos custos variáveis, que a gente falou na última mentoria, eu vou conseguir precificar melhor o meu produto. Eu vou conseguir definir uma margem correta de lucro. Então, não vamos pensar só simplesmente, né, na questão, se o governo me obriga, eu faço. Se ele não me obriga, eu não faço. Tem muito benefício se a gente tiver esse controle em mãos lá na frente, quando a gente for falar de venda, de comercialização, de marketing e etc. Então, fica essa dica aí para todos. Então, pessoal, pensando aí, todas as operações, elas devem ser registradas no seu estoque. Não é só por motivo fiscal, não é só porque o contador mandou, ou o governo mandou, mas também para a sua gestão, para que você tenha cada vez mais um negócio na sua mão, para que você tenha ali resultado, medida, né, para poder chegar nisso, tá? Opa, vamos para mais dúvidas aí. Eu tenho parente que consome e eu não movimento no estoque. O que eu devo fazer, Roberto? Isso tem tanta influência, seja ela de estoque fiscal, pessoal, que, na verdade, é aquilo. Toda movimentação do seu estoque, ela deve ser registrada. Pensa na origem. Aquele produto, quando entrou, ele entrou com um documento fiscal e ele entrou compondo o seu estoque. A não ser que ele tenha sido entrado como se fosse de uso e consumo, que, por exemplo, eu posso ter comprado lá, sei lá, 10 unidades de água e ter comprado mais 3 para uso. A entrada dele fiscal é diferente, tá? É interessante até a pergunta que ela leva a isso também. Ela é diferente. Se ele entrou lá com uso e consumo, ele não compõe esse estoque. Né? A não ser que você queira fazer de gestão, mas não esse estoque que seria o seu de revenda. Então, se são produtos que o pessoal vai aí, chega e pega sobrinho, pega chocolate, você toma água, o pessoal toma refrigerante, o pessoal vai à noite, legal, vamos lá no restaurante lá do meu parente lá e vamos, né, pegar aquela porção, vamos lá jantar e almoçar. Isso tudo deve ser sim destacado. E a forma correta, claro, é através de documento fiscal, né? Ou que essa entrada tenha sido tratado lá com uso e consumo, né? Estou com outra pergunta aqui. Como devo gerenciar as perdas no estoque? Uai, pessoal, vamos pensar, né, do mesmo jeito aí, né? Toda movimentação, ela deve ocorrer no estoque. E quando a gente fala em movimentação deve ocorrer, ela deve ser registrada. O fisco ele tem que saber disso. Se ele tem que saber, qual que é o meio que você utiliza para que o fisco saiba? É documento fiscal. Existem diferenciações para essas emissões de nota, tá? Existem casos específicos, existem regimes especiais, inclusive para alguns tipos, né, de atividades, né? A gente chegou a ver isso, né? O Lonix pegou, né, um pouco mais comigo, o Vinícius também viu, que a gente tem até, né, um cliente aí que trabalhou dessa forma, mas que, pessoal, tem que ser registrado. Bom, Veloso, aqui esgotamos as perguntas. Podemos ir para o terceiro bloco aí. Bom, então vamos lá.